Estou aqui com uma pergunta. Cheguei atrasado. O que é a Semana da Espiritualidade no seu lar? Olha, a Semana da Espiritualidade no seu lar foi uma ponte aonde eu, captando imagens, inspirações do mundo espiritual, consegui canalizar em uma tela, transformando em uma obra de arte dos sonhos, uma obra de arte que a pessoa tem na mente, ou seja, uma cena bíblica, evangélica, espiritual. Não foi focada em nenhuma religião, mas sim a espiritualidade. Eu estou aqui com alguns trabalhos, veja. Mas antes de mostrar, eu gostaria de falar um pouco mais qual foi a minha ideia. Assim como todos nós temos o hábito, o bom hábito de se ligar a Deus, à espiritualidade. O meu intuito maior foi esse e é este. Este evento ele acabou, ele durou do dia 29 de abril até o dia 6/5. E o foco dele foi dar uma oportunidade para as pessoas se sintonizarem ainda mais com o mundo maior, com o plano maior. Seja qual for a crença ou religião ou seita, todos nós que acreditamos num plano maior, numa força maior que nós, temos uma ideia. E assim como a oração ou a meditação, se tiver algum objeto, alguma coisa nesse sentido que nos ajude a visualizar, não tem o porquê a pessoa não usar desses recursos. Deus, a espiritualidade, o plano maior, está em toda parte. E não é criar um objeto que vai diminuir o Criador. Pelo contrário, aquilo, a imagem, ela se torna apenas uma representação, um momento de conexão. Olha só, Deus, o plano maior, ele não precisa, vamos dizer assim, ele não precisa que nós fiquemos tão preocupados com essas coisas. Porque imagina, se não fosse da vontade de Deus, do Criador, até isso não seria possível. Se isso não fosse legal perante as leis divinas, Deus não teria nem nos dado a liberdade da imaginação. Eu, como artista, essa é a minha missão. Podem pesquisar por toda a história, a arte e a espiritualidade sempre andaram juntos. Então a minha ideia maior foi essa, criar esse momento. Hoje em dia nós andamos tão atarentados, acabamos passando por cima de nós e dos outros. Com momentos assim, tendo mais um plus, mais um objeto que nos ajude. Qual o problema nisso? É muita ignorância, no sentido de ignorar as leis divinas. Se não fosse da capacidade do homem, e se não fosse lícito, Deus não teria me permitido o artista, de vislumbrar, sonhar, criar o céu. Então, foi esse momento. Muitos aproveitaram este momento para encomendarem as obras de arte dos sonhos deles. Foi isto.
mas o período acabou. Começou no dia 29 de abril e terminou no dia 6/5. E tem uma outra coisa que nem aí. Vocês estão vendo eu numa igreja. Olha, durante, né, esses meus 26 anos de arte, eu não registrava, sabe? Então, de um tempo para cá que eu comecei a registrar. Então vocês podem reparar, aí estou eu indo até o local, até a igreja, sentindo aquela energia e coloquei na tela. Olha só para vocês verem. E aqui está, né, a obra de arte já finalizada. Me diga aí o que vocês acharam. E aí está um Jesus que eu fiz para minha mãe. E nesse dia eu fui representar os artistas de Sabará em uma missa. E agora estou me preparando, né, para mais um trabalho. Vocês já ouviram falar na expressão, né? O apressado come cru? E é assim na arte. Na arte ela tem o seu tempo. E não adianta, né, querer passar por cima disso. Então veja a obra de arte que eu fiz. Essa aí chama O Cristo de Luz. Me diga o que você vê nessa obra de arte. Você vê religião nela? Agora, nessa obra de arte, você já vê já uma pegada mais católica. Nessa também você vê uma pegada mais católica. Nessa outra também. Mas o mais importante é representar a sua fé, a fé que a pessoa tem. Então estou só mostrando alguns trabalhos, podem reparar que eu vario muito nos estilos. Essa agora é um frontão, um frontal de uma igreja. Aqui é um orixá, Nana Buruque. Aqui é um São Jorge. Não importa, todos se ligam a Deus. Aqui é um Jesus, mas com uma pegada barroca. Aqui uma Nossa Senhora, se eu não me engano, Nossa Senhora da Paz. Aqui é uma Santa Ceia. Então, temas voltados para a espiritualidade, eu gosto muito. Aqui é o Papa Francisco, essa obra de arte ganhou um prêmio internacional. Aqui está Nossa Senhora, quando eu era criança. E aqui o Sermão do Monte. Aqui se eu não me engano, chama a Anunciação. Todas essas obras de arte fui eu que fiz. Então são pequenos, são trabalhos, né? São, digamos assim, pincelados que eu coloquei, quadros que eu coloquei, para vocês terem ideia do meu estilo. Então, assim, o que eu acho mais fantástico de ser artista é isso. É de não querer pôr limite e nem barreira. Não deixar que as minhas crenças possam limitar os outros. Porque existem vários caminhos até Deus. Seja ele pela crença ou até mesmo pela descrença. Então, isso que foi a Semana da Espiritualidade no seu lar. Agora me diga aí, se você chegou até o fim, o que você achou dessa minha visão?